Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos Luz divina, energia vital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Antes do Médico. Esse programa que nasceu para mostrar para você que diagnóstico não é destino. Você só precisa de uma oportunidade. Essa oportunidade está aqui. Toda sexta-feira, ao vivo às 15 horas, o programa traz os melhores profissionais. Sempre o nome de uma doença, sintoma, diagnóstico, comportamento. E ali você vai entender uma nova visão de saúde, uma nova visão sobre a medicina que acontece no Brasil e no mundo. Claro, eu, Charlene Cicron, junto com o ecossistema Before the Doctor, hoje nós vamos falar sobre disfunções tiroidianas. Você conhece alguém? Se você caiu nesse vídeo, provavelmente conhece alguém ou está passando por esta situação. Seja tiroidite de Hashimoto, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Fica comigo, porque o programa está sensacional. Esse nosso convidado, ele já está assim, lá naquelas dimensões lá em cima. E eu consegui trazer ele aqui para São Paulo, porque hoje ele mora num lugar bem difícil, sabe? Bem difícil. Na beira da praia, em Jurerê Internacional. Já está assim num nível de expansão de consciência que agora é só entregar ao amor. Então, eu quero convidar para o palco aqui, tá a nave da saúde integrativa, doutor Carlos Braghini Júnior. Seja bem-vindo ao palco do Antes do Médico, a nave, esse piloto maravilhoso. Bem-vindo. Obrigada, fique à vontade. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. É uma grande honra recebê-lo aqui, esse nome de tanto peso dentro da saúde. E hoje é tanta informação, né? São tantos temas que a gente pode falar. Vamos começar daquilo que eu acho que tem atingido grande parte da população, principalmente depois do experimento. Disfunções tiroidianas. E o que engloba, né? Quais são os principais diagnósticos ou o que engloba as disfunções tiroidianas, doutor? A tireoide é uma glândula-chave do metabolismo e talvez, dentro da dimensão espiritual, dentro da dimensão das medicinas naturais, das dimensões das medicinas ancestrais, a tireoide ela sempre foi uma glândula-chave da vida. Tanto é verdade que ela está localizada no pescoço, nessa área do pescoço, e ao lado dela eu tenho dois pequenos ossos. E esses ossos receberam o nome de clavículas, de chaves. Claves de pequenas chaves, porque eles abriam a passagem, a porta para a vida entrar através da tireoide. Então, se a gente colocar dentro dessa dimensão a visão do quanto a tireoide é importante, nós estamos nessa, né, nós temos essa referência para trazer. E então eu digo que num paciente clínico, quando ele chega no consultório, se a tireoide estiver desequilibrada, nada funciona. Nada que você fizer funciona. É como se fosse enxugar gelo, porque a pessoa às vezes vem com histórico de que fez modulação hormonal, fez reposição hormonal, tratou adrenal, tratou várias coisas, mas não se sente adequado. Então, é como se assim, se a tireoide está descontrolada, a primeira coisa que precisa ser equilibrada no sistema é a tireoide, para depois você fazer o restante. Porque senão é como se assim, não funciona, não dá certo, porque ela é como assim, uma glândula-chave mor na questão metabólica. Você sabe que, se lembra as fotos antigas, quando a gente lembra daquelas imagens de deusas, de bruxas, de magia, de reis, de príncipes, eles usavam aqui, ó, uma peça de proteção que geralmente era um cristal ou um diamante, ou até mesmo as mantas que cobriam. Eles eram fechados com um botão, e esse botão... Olha, não faz sentido? Faz totalmente sentido, quer dizer, é como eu digo assim, às vezes, quanto mais a ciência evolui, mais ela descobre que quem tinha razão era a minha avó, porque os antigos já sabiam. Hoje a gente descobre aquilo que os antigos já sabiam há mais tempo e, de alguma forma, nós nos desconectamos dessa sabedoria natural e universal. Fantástico. Quais são,
Sinais ou sintomas que o paciente está com uma desregulação tiroidiana e ele não imagina. Não, a gente conhece, as disfunções de tireoide por nomes, né, todo mundo conhece de uma maneira geral, a tireoide é uma glândula. Uhum. As glândulas no corpo humano, elas basicamente são definidas pela medicina, como o funcionamento normal é eufunção, acabou. O eutiroidismo significa uma tireoide que funciona adequadamente. Um hipotiroidismo é uma tireoide que funciona abaixo do normal. E o hipertireoidismo acima do normal. Então, como toda disfunção tiroidiana, eu tenho os hipotiroidismos, que são as disfunções, as funções onde a tireoide está para baixo, e talvez a que as pessoas mais conheçam é o Hashimoto, né? A doença de Hashimoto. Hashimoto, na verdade, é só um nome de um médico, é o doutor Hashimoto que Hã. identificou um padrão de pessoas que tinham uma disfunção em hormônios tiroidianos ou que tinham um aumento do hormônio estimulante da tireoide e que tinha uma clínica específica. E ele descreveu isso e descreveu isso como um padrão. E Uhum. aí a gente conhece, então, o hipotiroidismo como doença de Hashimoto. E Mas tem e pra para um paciente que tem o diagnóstico de Hashimoto, existe tratamento eficaz para ele? quer dizer, o Hashimoto, quer dizer, é isso que é a primeiro, a pessoa tem uma hipofunção da tireoide. E não importa a causa, ela tem uma hipofunção. A tireoide não funciona adequadamente, ela não funciona. Eu preciso descobrir qual é a causa disso. O que o Hashimoto, hoje que a gente diz qual é o Hashimoto clássico, a doença de Hashimoto clássica é aquela onde o paciente tem hipofunção da tireoide com marcadores sanguíneos de anticorpos antitiroperoxidase, antitireoidiano, antitiroglobulina, quer dizer, anticorpos que agridem e atacam a tireoide, são autoanticorpos, então é uma doença considerada autoimune. Uhum. Então, o Hashimoto clássico tem a hipofunção e mais os anticorpos presentes no sangue. Só que isso não quer dizer muita coisa, porque muita gente tem Hashimoto e não tem anticorpos, mas tem tireoidite e tem hipofunção, só não tem os anticorpos ainda, né, mas ele funciona como se tivesse. E eu tenho pessoas que têm anticorpos presentes e não têm hipotireoidismo e não têm hipofunção. Então, na prática, dizer que tem Hashimoto ou não, tanto faz como tanto fez, que não importa se a tireoide não está funcionando, isso que é o problema. A tireoide não funciona. Se tem Tá. anticorpos, se não é, não importa. Ela não está funcionando. Aí eu preciso descobrir, essa é a arte terapêutica, é a arte médica, tentar descobrir por que é que a tireoide não está funcionando. Funcionando. Mas se o paciente está com uma disfunção, por exemplo, de anticorpos, ele pode gerar uma outra doença autoimune. N Não tem relação com. A gente chama de doença autoimune, mas é completamente diferente das outras doenças autoimunes que a gente conhece como artrite reumatoide ou Alopécia. outras doenças Tá. que não. O Hashimoto, a gente considera uma doença autoimune, mas na prática das doenças autoimunes é aquela que não quer dizer nada. Por exemplo, nós acabamos de passar agora pela pandemia de Covid, e uma das contraindicações na época sobre o início da vacinação era de doenças autoimunes, não poderia receber a vacina. Mas o Hashimoto não é considerado uma doença autoimune desse tipo. Então, é uma doença muito particular. Então, se é autoimune, se tem anticorpos positivos ou não, não importa. A doença, a hipofunção da tireoide, uma tireoide que não funciona, é ela que precisa ser cuidada. Porque, às vezes, a visão convencional fala assim: ah, eu tenho doença de Hashimoto. Ah, eu tenho hipotiroidismo. Eu falo assim: não, eu não. Esse paciente que está na minha frente, ele tem uma tireoide que não funciona. Ponto. Não adianta colocar rótulo, Hashimoto, é hipotireoidismo, o nome não importa, a tireoide não funciona, porque isso, como você falou logo no início, não quer dizer que é uma sentença, porque às vezes a pessoa: "Ah, eu tenho Hashimoto, significa que não vai funcionar a minha tireoide nunca mais". Não existe isso, eu preciso descobrir porque a tireoide não está funcionando e, terapeuticamente, entender qual é a melhor alternativa terapêutica para aquele paciente. E o que que leva a um paciente chegar a uma disfunção tiroidiana, principalmente a hipofunção dela?
Vai saber. Essa pergunta vale $1 milhão se você conseguir respondê-la. Não existe um padrão. Existem coisas que atrapalham a tireoide funcionar. Ótimo. Então vamos. Então, por exemplo, o que é uma hipofunção da tireoide? Ela pode ser uma tireoide que não consegue produzir hormônio. A tireoide ela produz os hormônios tiroidianos. Teoricamente, são 4 ou 5 hormônios. T1, T2, T3 e T4. E calcitonina. Então, calcitonina mexe com o equilíbrio ósseo. T4 é o principal, o principal hormônio produzido pela tireoide, mas ela também produz T3 em pequena quantidade e produz T2 que a gente não tem não sabe muito bem qual é a função dele, só sabe que tem. A molécula de T4, então, que é mais de 90% da produção da glândula, é conhecida também como tiroxina, ou tetraiodotironina. Então, o que tetraiodo significa? Que é uma molécula que tem 4 moléculas de iodo, tetraiodotironina. Então, essa é a glândula principal. Então, quando a tireoide produz adequadamente o T4, é como se ela tivesse. Então, eu digo que esse tireoide está funcionando adequadamente, ela produz. Quando ela deixa de produzir esse T4 em quantidade suficiente, aí a pergunta é por que é que não está produzindo? Pode ser um problema da própria glândula, isso é, ela não consegue produzir. Por qual motivo? Não importa. Não está produzindo o suficiente. Às vezes o problema é falta de iodo. Então, às vezes, a falta do iodo, que é a molécula, o iodo é importante para a fabricação do hormônio tiroidiano. Então, quando não tem iodo, falta matéria-prima para a fabricação. Mas, às vezes, a produção está bem adequada. Produz iodo, consome-se iodo, produz hormônio de maneira adequada. Só que a célula, nossa célula, ela depende não de T4. O T4 é como se fosse um hormônio inativo, ele não tem função. Ele precisa ser transformado em T3, que é a triiodotironina. Ele precisa perder um iodo através de uma enzima, que é a deiodinase, existem vários deiodinases, mas genericamente ela perde um iodo e se transforma em T3. E esse T3 é que atinge a nossa célula e faz as coisas acontecerem. Então, quando a gente fala de hormônio tiroidiano, nós estamos falando de T3 e não de T4. O hipotiroidismo clássico, convencional, é o hipotiroidismo onde você analisa o T4. Mas muitas pessoas têm T4 normal, mas tem T3 baixo. E a conversão de T4 e T3, ela depende de vários fatores. Então, um estilo de vida inflamatório, intoxicações por metais tóxicos, insulina em excesso, várias situações não permitem a transição ou a transformação do T4 em T3. Então, essas pessoas começam a ter falta de T3 celular, dosa no sangue T4 está ótimo, e muitas vezes o profissional que está atendendo, olha, você não tem problema nenhum na tireoide. Assim, como não? Você não tem problema na estrutura, na física, ela está produzindo. Ela está produzindo, no sangue eu dose T4 está bom, mas quando eu vou dosar T3, eu vejo que ela está diminuída. E eu vejo que o T3 livre ou T3 total está diminuído, mesmo com T4 normal. E muitas vezes se faz diagnóstico, não, mas a tireoide está normal, mas quando você dosa o T3, aí você olha e fala assim, esse T3 está mais baixo. Mas essa T3 que é dosada em exames de sangue não é a T3 vinda da produção tiroidiana? É da produção do nosso corpo. Não é a tireoide que produz, ela produz T3 em pequena quantidade, mas a maior parte do T3 no nosso corpo é produzida na periferia, quer dizer, nas células, longe da tireoide. Tá, e o que os disruptores endócrinos estão relacionados a essa recepção dessa T3 para dentro da célula? Pode ser que seja uma questão de receptor, porque metais bloqueiam receptores. Porque, por exemplo, vamos supor que a tireoide esteja funcionando, a conversão esteja acontecendo, mas a célula não está recebendo. Pode acontecer isso? Não é tão comum isso acontecer. O que acontece às vezes é de que, ao invés do corpo produzir T3, ele produz um análogo que é espelhado, que é o T3 reverso. É o mesmo T3, só que como se fosse ao contrário. Então, enquanto o T3 ativa, o T3 reverso bloqueia.
Então, a pessoa, não adianta eu só olhar no sangue também T3, eu tenho que avaliar o T3 reverso, porque se o T3 reverso estiver aumentado, significa que nem aquele T4, nem o T3 estão fazendo efeito. O corpo tem T4, produz hormônio da tireoide, só que esse hormônio não chega a ser transformado em T3, porque uma parte é transformada em T3, mas uma grande parte desse T3 é reverso, ele não tem efeito. Então, a pessoa tem todos os sinais e sintomas de um hipotireoidismo, e a gente diz, nesses casos, que esse paciente tem um hipotireoidismo subclínico, porque não é o hipotireoidismo convencionalmente diagnosticado, porque os hormônios da tireoide, teoricamente, T4 está normal, T3 está normal ou normal baixo, TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, dentro de um normal alto, mas dentro do normal. Mas a pessoa tem todos os sinais e sintomas de um hipotireoidismo clássico. Então a gente diz, essa pessoa tem um hipotireoidismo subclínico, na verdade, porque não é aquela clínica exuberante do hipotireoidismo que a pessoa não sai da cama. Mas o metabolismo, como a glândula é chave do metabolismo, é aquela pessoa cujo metabolismo está cada vez mais baixo. Então ela é aquela pessoa que começa a ganhar peso, começa a depositar gordura, começa a ter um cansaço muito grande no dia a dia, já acorda lento, querendo ficar na cama, demora para pegar no tranco, durante o dia até vai um pouquinho mais, mas de manhã é muito ruim. Isso é bem clássico do hipotireoidismo. Como quem diz, não tem energia para começar, depois outros hormônios começam a ajudar e a pessoa vai, pegou no tranco. Mas de manhã é complicado. E essas pessoas, elas sofrem muito com isso, porque quando começa a fazer os exames, identifica assim, não, seus exames não estão tão ruins. Mas, quando você olha O os exames, estado clínico. o estado clínico, ele diz, olha, clinicamente falando, você tem hipofunção. Aí, quando você amplia essa discussão, aí eu vou avaliar o T3 livre, vou avaliar o T3 reverso, muitas vezes identifico, não, há sim uma disfunção aqui. Tá, agora falando exatamente sobre exames. A gente tem os exames de sangues, hormonais, e temos exames também salivares. Para a tireoide não se faz muito exame salivar. Não vai A gente fazer, não vai faz fazer muito. diferença? Nesse caso, não faz diferença. O que a gente avalia hoje em dia pelo sangue mesmo é a melhor ferramenta para ver o hormônio de tireoide hoje é a questão do sangue, porque está claro. Mas, de novo, assim, o que é importante? A clínica é mais importante. Porque muitas vezes as pessoas vão ao profissional e olham e falam assim, olha, eu tenho queda de cabelo, meu cabelo é ralo e fino, minhas unhas são fracas, eu sinto frio excessivo, eu como pouco, já diminui muito a minha ingestão de comida, eu como quase nada, mas continuo engordando, eu estou muito cansado, eu estou esgotado, não consigo fazer atividade física. Aí você faz os exames da tireoide convencionais e vê assim, T3, T4, TSH, ou T4 e TSH, às vezes o paciente chega na consultório só com esses dois, e aí o resultado do profissional que atende é, seus exames estão normais. Aí a pessoa, mas eu não estou normal. Está claro que eu não estou normal. Então, muitas vezes a gente tem que decidir. Eu posso dizer, olha, os exames eu até eles estão razoavelmente dentro de um adequado. Mas a clínica diz que tem alguma coisa errada. Então, às vezes, eu tenho que ignorar o exame, o papel, porque o paciente é a pessoa que está na minha frente, não é aquele papel onde veio o laudo. Sim. Então, eu tenho que, às vezes, tomar a decisão de estimular essa tireoide a funcionar. Então, vem um pouco da arte terapêutica. Se a pessoa falta iodo na sua alimentação, às vezes eu preciso aumentar a ingesta de alimentos que contêm iodo ou suplementar com iodo para esse paciente. Vou já fazer pergunta polêmica sobre o iodo, mas antes, a gente também tem um outro, entre aspas, vilão, que é o cortisol. Então todo mundo pensa, a grande parte da população pensa que o cortisol não é importante, porque pensa logo na gordura do cortisol ou do estresse relacionado ao cortisol, e a gente sabe que ele tem um papel importante. Para deixar o nosso público mais consciente ou mais tranquilizado, discorre um pouquinho sobre a importância, de repente, de ele suplementar com cortisol, mesmo que uma dose pequena. Não necessariamente, porque a questão do cortisol é isso. O cortisol, ele é um dos hormônios fundamentais para a vida. Existem algumas doenças genéticas que a pessoa vem com uma agenesia, não produz cortisol e isso é incompatível com a vida.
Ah, Em existe essa laboratório, se condição? você existe essa condição. Em E como é que laboratório, descobre que ele tem essa condição? você Porque descobre quando nasce e logo quando morreu. nasce. Não tem o que fazer. Em laboratório, quando a gente pega uma. Antigamente se fazia. Quando você fazia retirada de glândula de adrenal de animais, de cobaias, e para fazer de ratinhos, para fazer exame em laboratório. Se você esquecesse, se você na hora de tirar, bater, ó, abrir a jaula e deixar escapar e bater a gradezinha de vá, aquilo já é suficiente para matar o animal, porque tipo, ele não consegue, ele não tem o cortisol é que ajuda na acomodação do estresse, do susto. Aham. Sem ele, você então é incompatível com a vida quando a gente fala na questão do cortisol. Então, muitas pessoas, elas usam, e muitos profissionais acabam repondo o cortisol de um paciente que está com energia baixa, quando o problema é na tireoide. Então, é isso que eu falo. Então, muitas vezes, a visão, essa relação direcionada de relação de causa e efeito, ela não é. Eu preciso, às vezes, terapeuticamente, olhar de uma maneira mais abrangente. Se eu não corrigir a tireoide, não adianta eu dar cortisol para o paciente. Às vezes, a tireoide está funcionando adequadamente. Aí eu vou olhar e falar assim: não, esse paciente tem uma disfunção da ação do cortisol, não é nem da produção do cortisol, às vezes é na ação do cortisol no corpo. Então, é outra Daí não vai dinâmica. nem tomar cortisol, ele vai tomar outra coisa. Na verdade, agora, no hipotireoidismo, a maior parte das pessoas, o que falta é iodo, alimentos que contêm iodo ou iodo propriamente dito. Porque é que muita gente confunde no dia a dia, quer dizer, essa família na tabela periódica, iodo é um halógeno, é um halogênio, né, do grupo dos halogênios. E outras substâncias halogênios, elas, na verdade, deslocam o iodo da composição. Vamos pensar, a tireoide precisa de iodo, mas se eu uso bromo, que é um halogênio, o bromo tem uma afinidade maior do que o do iodo. Então, o que ele faz? Ele tira o iodo da molécula e ocupa o lugar dele. E onde é que tem um bromo? Nos brometos, nas farinhas, na farinha do pãozinho, do pão de trigo, do pão francês, do cacetinho. Cada região do Brasil já identificou de que pão que eu estou falando. Uhum. Então, o brometo, então, às vezes, o excesso de brometo desloca o iodo, mesmo eu tendo uma ingestão adequada de iodo. Às vezes é o flúor. Então, tá aí o Rodrigo, que fala sobre a questão, o Rodrigo 25, que fala sobre a questão do flúor. Então, às vezes, o flúor é o deslocador, ele também é um halógeno. Então, eu preciso olhar, às vezes não é só uma questão de falta de iodo, às vezes é uma questão de eu estar com excesso de outros metalóides, como o bromo e o flúor, que ocupam, deslocam o iodo da composição. Aí a tireoide não vai fazer o seu hormônio, porque está faltando iodo. Então, às vezes, neste caso, eu preciso repor o iodo. Mas, às vezes, não é o iodo. Às vezes, é uma questão da glândula não estar produzindo. Daí entra a questão da tireoidite autoimune, como nós falamos. O que é uma tireoidite autoimune? É uma tireoidite, ite é inflamação. Então, inflamação na tireoide. Por algum motivo, eu tenho uma inflamação na tireoide. Se eu tenho anticorpos positivos contra a tireoide, eu tenho anticorpos contra a tireoide. Significa que, imagina, minha tireoide fosse uma fábrica, onde está todo mundo dentro dessa fábrica trabalhando, pode ser uma fábrica, pode ser um escritório, pode ser qualquer coisa, e que tivesse, você que mora no local onde tem muito tiroteio, é como se você tivesse toda hora, não só ouvindo barulho de tiro, de tiroteio, mas tivesse também essas balas tocando e atravessando a parede, o vidro, para... Como é que você consegue trabalhar nesse jeito? Não dá, né? A tua produção vai ser inferior. Então, quando eu tenho um anticorpo contra a tireoide, não quer dizer só que a tireoide... Significa que a tireoide não consegue funcionar como deveria funcionar. Não consegue produzir. Aí eu tenho uma hipofunção. Por quê? Porque eu tenho um impacto de estar sendo a tireoide, a glândula está sendo agredida o tempo todo. A gente vê hoje bastante na internet uma disseminação sobre a importância de suplementar o iodo. E tem gente que simplesmente entra no Mercado Livre e compra o iodo porque escutou num vídeo, viu falando. Mas e quando eu tenho um excesso de produção desses halógenos como o brometo, que estão presentes nas farinhas, ou do próprio flúor? Como que pode acontecer
esses pacientes utilizando o Lugol ainda com esse excesso de outros halógenos, né? De uma maneira geral, num primeiro momento, esse iodo, então, suplementar, vai expulsar esses outros halógenos da posição. Essa seria a lógica de você suplementar. Mas muito de uma coisa boa não significa que é melhor. Então, o iodo é bom, mas muito iodo não quer dizer que é bom, porque o iodo é um metal, ele não deixa de ser um metal, é um metalóide, mas é um metal. Então, o excesso de iodo também tem a sua toxicidade. Então, a decisão sobre suplementar o iodo é uma decisão terapêutica. Quando a pessoa faz por conta própria, sem avaliar o que ela está correndo o risco de ter um problema por intoxicação de iodo ou outros problemas pelo excesso de iodo. Então, é um cuidado que precisa ser tido. Tem algum diagnóstico ou sintomas que para as pessoas que estão com excesso de iodo? Não Porque necessariamente. eu vejo hoje muitas pessoas fazendo suplementação de iodo, mas assim, de forma exacerbada. E não é por temporalidade, é atemporal. Tomo desde a minha infância, dou para o meu filho desde pequeno. Então, é uma questão polêmica. Sim, é polêmica exatamente por isso, porque aí, o que é muito comum, muitas pessoas, a questão do iodo, você não tem um exame que consiga definir claramente quando a pessoa está com déficit de iodo ou está em excesso de iodo. Não existe um exame que diz, olha, este aqui define. Não tem. Eu posso dosar no sangue, mas na prática o corpo não é muito. Dá para saber quanto tem naquele momento circulando de iodo, mas não dá para falar sobre se a ingestão diária está em excesso, muito ou pouco, não dá para fazer. Outras pessoas fazem na saliva, você consegue fazer o iodo salivar, mas também ele tem muita flutuação. Outras pessoas fazem o iodo urinário. Mas não basta só fazer o iodo urinário. Talvez o teste mais fidedigno seria você dosa o iodo, aí você dá uma carga de iodo específica e depois dosa na urina para saber quanto daquele iodo foi eliminado naquele determinado tempo. Ali poderia dizer, então, mais ou menos aproximadamente o quanto você está precisando de óleo, teu corpo está precisando. Porque se eu dou iodo e ele praticamente tudo que eu dei foi eliminado, é como se o corpo dissesse, eu não preciso de mais iodo, porque esse suplementar foi todo eliminado. Mas não é um exame fácil de fazer, é um exame de urina de 24 horas, eu tenho que ficar, eu tenho que colocar uma carga de iodo, não é um exame fidedigno, a gente não faz isso na clínica, no E mais geral. uma vez, você não pode simplesmente suplementar, porque às vezes não é uma disfunção da tireoide, pode ser a conversão dela em T3. Sim, essa talvez seja, porque a maior parte dos profissionais desconhece este metabolismo do T3. Porque o T3 reverso, por exemplo, aquilo que a gente falou, T3 reverso é o hormônio de animal que hiberna. Ele sobe nos animais que hibernam. Então imagina um urso daquele tamanho que vai hibernar durante meses no inverno e o metabolismo dele cai lá embaixo e ele passa o inverno todo sem se alimentar, Sem se movimentar. porque o metabolismo dele está no setup, está lá no mínimo. Então, quando a pessoa tem excesso de T3 reverso, o que o corpo está fazendo? Está tentando poupar ao máximo, porque o rendimento metabólico daquele corpo está muito baixo. Então, essa pessoa que começa a ganhar peso, o que faz quando você conhece as mulheres? Quando as mulheres começam a ganhar peso, o que elas começam a fazer? Primeira coisa, autoestima. Ela pra Sim, baixo. aí quais são as ações que você toma? Qual é o primeiro passo? Ai, Cuidar da alimentação. vergonha na cara. Aí primeiro esse, Para a depois... alimentação. Não, preciso cuidar da minha alimentação. Sim. Aí, o que significa cuidar da alimentação? Começa a restringir. Aí, o que acontece com a restrição? Se o meu problema é o metabolismo está baixo, o corpo a coisa funciona como um relé. Se deixa de entrar caloria, o corpo entende que o metabolismo está baixo e a entrada de energia está baixa, significa que eu preciso agora baixar ainda mais esse metabolismo, porque essa pessoa precisa viver, ela está com risco de vida. E aí o que faz? Eu restringo mais ainda a alimentação. Aí o que o corpo faz? Baixa um pouquinho mais. Então eu vou baixando. Foi o que eu falei, aquelas pessoas que comem alface
e tomate e engordam. Porque ela já tentou de tudo, ela foi tirando. E quanto mais tira, mais parece que o corpo vai baixando. E aí o que faz? Faltou o quê? Se você controlou a alimentação, não está dando certo, o que é preciso fazer? Exercício físico. Então, vou aumentar a carga de A carga de exercício. O energia. que o corpo entende? Meu Deus, tá demais. Tá pior do que eu imaginava. Porque ela agora não só não está entrando energia, como ela está gastando muita energia. Pega esse metabolismo e baixa ainda mais. Então, a chave não está nem no controle da alimentação, nem na atividade física. Claro que isso é importante, mas não é essa a questão, porque senão já tinha dado certo. Porque a pessoa já tinha feito essa paciente já teria conseguido alguma resposta, não tem. Então, a chave, às vezes, está na questão metabólica. Por isso que eu falei no início, se você não acertar a tireoide, tudo que você fizer é como se não desse certo, não funciona. Funciona, mas volta, funciona, mas volta. Funciona por umas semanas, uns dias, depois volta tudo normal. O corpo se adequa, peraí, tá difícil. Então, T3 reverso, por exemplo, é um hormônio que as pessoas não é dosado habitualmente, e também, muitas vezes, não é dosado porque a pessoa não sabe o que fazer, o profissional simplesmente não sabe o que fazer com esse hormônio. Então, se não sabe fazer leitura, é melhor não. Você não pede exame que você não sabe o que lidar com ele. Se você não sabe o que lidar, é melhor não pedir, né? Olha só, você que está nos assistindo, se você não consegue emagrecer, se você está com essa labuta, essa dificuldade, não é vergonha na cara que você tem que tomar, não. Você precisa se inscrever no canal agora e já curtir, porque olha o que o Dr. Carlos Braghini passou para nós. Olha que informação valiosa. Às vezes, o que você está precisando é só uma regulação tiroidiana. Só isso para você conseguir voltar ao seu estado de energia. Que coisa maravilhosa, incrível isso. Agora, uma pergunta: quem faz suplementação e usa testosterona? Mesma Como coisa. que Pois é, mas e aqueles casos, por exemplo, tomou a testosterona e aí ela pode aromatizar, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, que está nos assistindo. Não, então a questão é se você está suplementando, homem ou mulher, suplementando testosterona, Uhum. com certeza, hormônio trabalha dentro daquela lógica, é como quem diz, o John Lee, que era o grande médico lá, o pai da progesterona natural, vamos dizer, ele dizia hormônio, você calcula qual é a dose correta de hormônio. Ele fala assim, qual é a quantidade de água que você precisa para apagar um incêndio? Ele perguntava isso. Quanto de água é necessário para apagar um incêndio? A resposta clara é o suficiente. Então, qual é a dose de hormônio adequada? A suficiente para produzir efeito terapêutico e corrigir os sintomas. E isso é individual de cada um. Aham. Então, a testosterona, ela é um hormônio anabolizante, que produz coisas, aumenta a massa muscular, dá disposição física, dá uma série de coisas. Tanto o homem para a mulher, ele faz a mesma coisa. Se tiver em excesso, tanto no homem para a mulher, ele começa a se transformar em outras coisas, porque está em excesso, o corpo agora, ele não fica jogando fora aquilo, ele pega aquilo e se transforma em outros elementos, às vezes indesejáveis, que vão ter efeitos colaterais. Então, de novo, não é o excesso de transformação da testosterona em outras coisas. É o excesso de hormônio, muitas vezes, que leva a extravasar e produção de outras questões. Então, a gente chama de aromatização, nada mais é do que a transformação da testosterona em estradiol, em estrógeno, em estrogênio, tanto no homem quanto na mulher. E no homem, o excesso de andrógeno, de estrógenos, essa transformação de estrogênio, vai produzir o que o estrogênio faz no corpo da mulher quando está em excesso. Aumenta a mama, aumenta o depósito de gordura abdominal. Então, quando você está usando testosterona, a última coisa que você quer é que aconteça Vire isso. isso, pelo contrário, quer ficar Você mais quer, forte. exatamente, mas muitas vezes, então, é excesso de hormônio. Então, mas aí é um erro, neste caso, é um erro iatrogênico, isto excesso, é um erro na suplementação. Às vezes o corpo faz isso, porque não estamos falando só dos hormônios que são exógenos, são passados no corpo ou tomados. Às vezes o seu próprio hormônio de cada um, ele mesmo desvia porque ele pode estar em excesso, ele faz esses desvios e aí o corpo produz o seu próprio hormônio, não é Tá, nenhum mas então, externo. por que pode estar acontecendo esses
homens, esses rapazes, muita gente nova, meninos com mamas, bundas, quadril de mulher. O que pode estar acontecendo nessa fase que eles estão entrando na adolescência para gerar? A gente está vendo muito isso, é notório na rua. Há uma descrição, há uma não está claro, mas existem alguns indícios, e talvez os indícios mais importantes estejam relacionados à diminuição da produção de testosterona. Por exemplo, se você fizer o nível de testosterona de jovens, ou até homens jovens, dos anos 70 para cá, há uma queda substancial. Isto é, tem menos testosterona hoje no sangue dos homens atualmente do que dos homens dos anos 70, como se tivesse uma queda. Então, algum fator ambiental parece estar envolvendo nisso. Os candidatos óbvios são campos eletromagnéticos, que a gente hoje é submetido numa quantidade muito maior que era dos anos 70, e exposição a toxinas ambientais, principalmente aquelas que mimetizam os hormônios, né, os plásticos, principalmente. O bisfenol e todas as substâncias que têm efeitos, são os xenormônios, né? São substâncias externas, estranhas, que estão nas coisas que a gente... Na roupa, No cosmético, no no creme, no cosmético, shampoo. nos cremes, na base do shampoo, dos produtos como um todo, e aí você acaba tendo... Eles atuam como disruptores hormonais, né? Quer dizer, eles quebram, ou alteram o equilíbrio hormonal, porque eles têm um efeito hormonal. Eles têm um efeito sobre receptor de estradiol, de estrogênio e de uma série de coisas. Então, a discussão hoje, quer dizer, para ter esse efeito numa grande população, precisa ser algo ambiental. Então, hoje, os culpados, o principal é o plástico, mas os campos eletromagnéticos também estão envolvidos. Também fazem parte dos suspeitos habituais. Por isso que eu sempre falo, o Before the Doctor, ele nasceu esse ecossistema para mostrar para você quais são os passos para você limpar o terreno biológico. Hoje, a loja mais limpa do Brasil, o Templo da Saúde Integrativa, localizada aqui em São Paulo. Nós oferecemos mais de 1.000 produtos, todos voltados para isso, sem sulfatos, petrolatos, parabenos. A gente tem desde produtos para limpeza do corpo, higiene corporal, facial, até panela de aço cirúrgico, produtos de limpeza e toda a linha de medicina vibracional. Você já imaginou? Então, se você pousar em São Paulo, o seu endereço é na Vereador José Diniz 3457, Campo Belo Medical Center. Gente, nós estamos a 7 minutos do aeroporto de Congonhas, 5 minutos do Shopping Ibirapuera, pertinho. Pousou em São Paulo, vem fazer um detox para você conhecer todo o trabalho dos produtos e serviços que nós oferecemos. Vai ser um prazer te receber. Eu quero falar de célula, porque tudo que a gente conversa, e isso é importante para quem está nos assistindo, ter essa ciência. Fala-se de suplementação, fala de terreno biológico, de intoxicação, mas entender a importância do micro e do macro. Então, por exemplo, como o doutor falou, às vezes a tireoide está funcionando, ela libera T4 e ao redor da célula ela vai se converter em T3. E a gente vai jogar na tela uma imagem de uma microscopia de campo escuro, que é um sangue todo aglomerado e um sangue com a célula bem soltinha. E são vários fatores que podem levar esse sangue aglomerado, e o doutor vai discorrer para nós, principalmente, como já falou, poluição eletromagnética e outras cositas mais. Mas a questão que a importância de você que está nos assistindo saber que a célula, a gente tem que pensar em uma célula, certo? E aí, essa dimensão que às vezes as pessoas elas estão, é saúde, mas às vezes pensa só como uma célula funciona. E aí, às vezes, essa célula tá igual tá na imagem, tá toda aglomerada, cheio de... Batendo o olho já consegue identificar. Como que essa informação vai chegar? Como que essa célula vai produzir, por exemplo, essa transformação da T3 para T4? O que é ideal para ela? Talvez a coisa mais importante nessa dinâmica que vocês viram na tela, imagina, se a gente pensar, a gente pensa no imaginário popular, é como se eu tivesse um capilar, um microcapilar, um vaso chegando para cada célula, nutrindo essas células.
É isso que é a primeira coisa que vem na cabeça, como se a gente tivesse uma célula e um vaso chegando nessa célula. Mas isso não é verdade, não funciona assim. Eu tenho uma grande circulação, ou quer dizer, o sangue sai do coração, sai através da aorta, que é um vaso calibroso, e ele vai passando por vasos cada vez menores, que são os vasos que a gente conhece, aqueles que a gente corta e sai sangue, mas lá na intimidade da célula, lá no tecido, lá nos órgãos e sistemas, os vasos eles vão diminuindo de tamanho até formar uma rede de capilar, ou a gente chama de microcapilar. Por que microcapilar? Porque ele é tão fininho, ele é mais fino do que um fio de cabelo, bem mais fino do que isso, aliás. E às vezes eu tenho vasos que eles são mais finos do que o tamanho de uma hemácia, que é a nossa célula que deixa o nosso sangue vermelho. Então, a hemácia, que leva oxigênio para as células, ele tem que passar, às vezes, por um capilar que é menor do que ela. Significa que essa hemácia ela tem que se dobrar para poder passar. E passa em fila indiana, uma atrás da outra. Agora, imagina essa imagem, aonde eu não tenho uma hemácia, eu tenho um bolo de hemácias juntas. Quando chegar perto desse microcapilar, o que vai acontecer? Vai passar? Não. Simplesmente vai entupir. Então, este bloqueio capilar parece bobo, mas este microcapilar ele é responsável por nutrir de 500 a 1.000 células. Então, um único microcapilar pode bloquear 500 a 1.000 células. Agora, imagina uma pessoa que tem várias dessas hemácias aglomeradas espalhadas pelo corpo. Eu tenho entupimento de vários microcapilares, de centenas, de milhares de microcapilares. Então, imagina isso acontecendo num órgão, num sistema. E é essa a preocupação. Então, quando você começa a fazer um trabalho de limpeza, de desintoxicação, de recuperação dessa fluidez sanguínea, que é recuperar o potencial zeta, que é um padrão fisiológico dos coloides, e o sangue é um coloide, não importa. Quando você melhora a fluidez, você melhora essa aglomeração, quando você faz ações que melhoram este padrão de hipercoagulação ou de empilhamento, você começa a ter uma melhor nutrição. Então, 500 a 1.000 células agora passam a ser nutridas. Milhares de células, milhões de células passam a ser nutridas e com certeza, isso traz benefício e resposta para aquele corpo. Então, é por isso que as pessoas, quando fazem o trabalho lá com você, na Before the Doctor, elas começam a fazer alguns trabalhos e começam a se sentir melhor. O que você deu para ela? Nada. Você simplesmente recuperou a capacidade do corpo dele se recuperar, dele se reestruturar, as coisas voltarem. A vida voltou. A vida voltou para aquela célula, porque ela não estava recebendo nutriente. Ela não estava nem enviando, nem recebendo. Significa exatamente isso, porque nós estamos falando de nutrição, nós estamos falando de retirada de substâncias. A célula tem os seus produtos de metabolismo que precisam ser retirados de lá para serem excretados, mas se eu tenho um bloqueio microcapilar de chegada, eu também tenho de saída, e eu começo a intoxicar esse terreno. Então, quando eu falo, o que é o terreno biológico? O terreno onde está, não é uma... A célula, ela não existe isoladamente. A célula só existe isoladamente nos livros de biologia, nas abstrações. Não existe célula isolada. A célula sozinha não faz nada. Eu tenho células, eu tenho as células com todas as estruturas que dão sustentação a ela, como na matriz extracelular, que é o tecido que engloba essas células. Eu tenho os microcapilares, que trazem e levam a circulação sanguínea. Eu tenho os vasos linfáticos que fazem essa drenagem dos excretas. Eu tenho células do sistema nervoso autônomo, porque eu não tenho um nervo para cada célula. Eu também tenho células do sistema nervoso autônomo, terminações nervosas livres dentro desse terreno. Então, quando essa pessoa tem um terreno intoxicado, não é porque a célula está sofrendo, tudo está sofrendo, o neurológico, o vascular, as excretas. Então, quando você começa a melhorar a saúde desse terreno, como a Charlene bem citou antes, você começa a reestruturar, a recuperar a saúde a saúde daquele grupo de células, daquele paciente, daquela pessoa. Isso se reflete em o quê?
a uma melhora clínica em vários sintomas, em várias coisas que ele apresenta. É lindo. Olha para cá, vou pôr na geral. Você assistiu? Não tá demais? Já curte e já escreve assim, escreve: "Uau, quem é esse médico?" Doutor Carlos Braghini, que vai colocar aqui no GC, mas eu quero que você volte o vídeo agora, pegando tudo que ele colocou, e pense exatamente essa informação da capilaridade lá no seu cérebro. Imagina o quanto de células lá no seu cérebro que está fazendo com que você não consiga, por exemplo, gravar uma informação, ou com esquecimento, ou não lembrar mais as coisas, não está mais com o mesmo poder cognitivo de antes. Volta, escuta de novo, e aí você vai entender a importância de limpar o terreno, a importância de estar assistindo esse programa, e já agradece o nosso trabalho. Olha, a gente está gravando o programa em 2025. Que ano que você está aí assistindo esse programa? Já escreve aqui nos comentários, porque isso aqui veio para prosperar na sua vida. Escreve aqui pra gente que esse vai ser meu presente. Nosso presente, né? São sementinhas intergalácticas. Eu falei que ele era de outras dimensões. Eu falei no início. Que coisa linda. Para quem é um pouquinho mais técnico e nunca ouviu falar de potencial zeta, assim, dá uma palhinha para nós, assim, sobre para as pessoas entenderem que a célula existe uma um poder elétrico, porque eu sempre falo lá no Before the Doctor, a gente vem para apresentar a importância da biofísica, que ela é anterior à bioquímica. E as pessoas estão se acostumando ainda com essa informação. Nosso público ainda muita gente ainda nem faz ideia do que é isso. Então, eu quero entrar um pouquinho sobre a terapia de informação biofísica e falando sobre a chave elétrica da célula, o poder elétrico, melhor dizendo. Não, o potencial zeta, ele nada mais é do que um fenômeno físico. Ele foi descrito por físicos já há bastante tempo. O que é o potencial zeta? Resumidamente, o potencial zeta é uma diferença de carga elétrica das partículas como um todo. Seja uma célula, seja uma molécula qualquer, seja um átomo. Eu tenho o que é uma diferença potencial? Se eu crio um campo, eu tenho que ter um potencial, um campo emanado por essa partícula, não importa qual seja, que esse campo tem que ter um valor. Se esse campo tem um valor adequado, as partículas elas tendem a ficar, uma repele a outra. Então, se eu tenho um potencial zeta adequado, essa partícula repele a outra partícula que tem o mesmo potencial, porque nós estamos falando de potenciais, então elas vão ficando afastadas umas das outras. Se esse potencial diminui, essas partículas agora elas começam a aglomerar. Se elas começam a aglomerar, elas começam a ficar mais perto uma das outras. Se esse potencial zeta cair ainda mais, essas partículas acabam grudando uma na outra. E é isso que aparece naquela imagem do sangue, o que significa o empilhamento das hemácias. Significa que essas hemácias, a carga elétrica em volta dessas hemácias diminuiu, e agora elas não estão mais afastadas uma das outras, elas estão perigosamente próximas uma das outras. Quem tem piscina em casa? Quem já viu isso? O que você faz para limpar uma piscina? Você vai jogar um sulfato de alumínio, uma barita, um alumínio. Tem uma substância que é para fazer o quê? Para limpar. O que ela faz? Você joga uma carga elétrica, joga uma substância, normalmente o alumínio, que é um cátion trivalente, que tem alto poder coagulante. O que ele faz? Ele pega, diminui o potencial zeta das partículas, as partículas de sujeira que estão na água, elas começam agora a grudar uma nas outras. Quando elas grudam uma nas outras, elas ficam pesadas. Quando ficam pesadas, vão lá para o fundo da piscina, depois você vem com o aspirador e aspira a sujeira. E a piscina ficou clara de novo. Então, no nosso sangue, quando eu tenho produtos metais como alumínio, porque eu tenho alumínio na nossa alimentação, nos cosméticos, nas panelas, alguma coisa. Se você não comprou lá na Before the Doctor, porque se você já está aqui com a chaleira há mais tempo, você já está esperto em relação a isso, já sabe. Mas a maior parte das pessoas não sabe. Aí o que você consegue fazer? Você provoca, sim, esse alumínio no sangue, vai fazer a mesma coisa que o alumínio faz na piscina, aproximar as partículas para ele se depositar no fundo da piscina, no fundo dos seus vasos sanguíneos. Então, você entendeu já onde é que eu estou querendo chegar. Então, a ideia do potencial zeta, que nós estamos falando
Se eu tenho essa piora circulatória, então é um rim que não funciona filtrando adequadamente, é um vaso que com muita... se os microcapilares estão bloqueados, o que o corpo tem que fazer? O coração tentar bombear mais sangue para tentar chegar, porque o corpo simplesmente ele tenta resolver o problema. O que vai acontecer com a pressão? Sobe. Então, os pacientes começam, às vezes você começa, então, de melhora o potencial zeta do paciente, significa melhora da microcirculação, significa melhora da oxigenação, da retirada de capilar, a retirada de metais. O que esse paciente começa a perceber? Uma necessidade, uma possibilidade de diminuir dose de antihipertensivo, começa a melhorar o funcionamento renal, diminuir algumas substâncias que começam a subir, ureia, creatinina, começa a subir no sangue muitas vezes. Quer dizer, começa a diminuir, então, o processo como um todo. E nós estamos falando do quê? Biofísica. Então, nós estamos simplesmente usando um fenômeno físico, biofísico, num sistema biológico, num ser humano. Então, não é simplesmente esotérico, nós não estamos falando de biofísica como se fosse uma coisa externa. Não, é real, ela existe, é reconhecidamente... E você falou o hormônio, quer dizer, uma glândula que é fundamental para um hormônio que é fundamental para deixar as moléculas, a membrana, essas hemácias flexíveis, é o estradiol feminino. Se eu tiver excesso de estradiol, eu começo a ter deformação dessas hemácias, eu começo a ter endurecimento da parede das hemácias, aí elas não se deformam mais. Então eu não tenho só aglomeração, ela já não passa no microcapilar porque ela não consegue deformar para passar por aquele microcapilar. Então, olha como isso é belo e é lindo. Agora, é difícil fazer isso, né? Não é? É uma arte de diagnóstico, é uma arte de terapêutica, é uma medicina baseada em observações, não é só baseada em evidência. A evidência científica serve para dar limpeza, direções, mas, na verdade, o que funciona para cada paciente em si é o trabalho clínico de consultório, de cada um. É o paciente que está melhorando por cada ação que você está fazendo. Então, o paciente está melhorando, ponto. E se ele está melhorando é porque as coisas estão funcionando melhor, e eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Agora imagina na hora que você que foi vítima do experimento, por exemplo, for atendido por esse grande profissional. Você já imaginou que exclusividade? E se você quer acessar todas as informações, entre agora no nosso site, vai aparecer aqui no GC, e clica no link dos catálogos dos profissionais, e lá você vai encontrar todos os profissionais da saúde integrativa que falam sobre essa visão. E claro que o Dr. Carlos Braghini está lá, pronto para te atender. Tem mais uma pergunta, porque a gente falou sobre o potencial zeta e aglomeração de sangue e tudo mais, mas basicamente assim, o pessoal de casa, é assim, o sangue está todo aglomerado, igual eles estão vendo na foto, né, a gente mostrou. E aí não tem como mandar informação, não tem como mandar nutrição, ele está comendo uma comida boa, mas o sangue está todo aglomerado. O que gera essa aglomeração, que foi explicado pela biofísica, que é o potencial zeta? Poluição eletromagnética, por exemplo, dormir com o abajur do lado da cama ligado, campos elétricos. Sei, os campos eletromagnéticos atrapalham, mas os campos eles têm efeito específico sobre o potencial zeta, mas eles também têm efeito específico sobre produção de neurotransmissor cerebral, produção de melatonina cerebral, eles têm um efeito. Quer dizer, o que mais atrapalha o potencial zeta é metal. É metal tóxico. Não precisa ser metal pesado, porque o alumínio não é pesado e é tóxico mais do que muitos outros. Então, exatamente esse efeito. A maior parte dos metais, eles são catiônicos, isso eles têm carga positiva. Então, em regra geral, tudo que tem carga positiva diminui o potencial zeta. Tudo que tem carga negativa aumenta o potencial zeta. Então, de uma maneira geral, nos minerais, cálcio, o magnésio, eles são positivos. Agora, mercúrio, chumbo, o alumínio, o zircônio, todos são cargas positivas. Então,
Quando eu tenho uma alimentação muito catiônica, por exemplo, produtos industrializados. Às vezes acontece de eu pegar uma mãe que fala assim: meu filho, o que ele pode comer então? Eu falo assim: pode comer de tudo. Ela fala assim: jura? Pode comer de tudo? Sim, exceto que está engarrafado, empacotado e enlatado. O resto ele pode comer à vontade. Por quê? Quando você pega o alimento in natura, ele tem uma carga negativa maior. Ele naturalmente tem mais carga negativa. Quando você enlata, envasa, empacota, você agora inverte a polaridade. Quer dizer, e agora esse mesmo alimento ele já não tem mais excesso de carga negativa, ele tem excesso de carga positiva. Então, quando você passa com um carrinho de supermercado pelo caixa, pela gôndola do caixa, se tiver cheio de pacotes, de saquinhos que foram pesados, que são pesados, você está bem. Se você está cheio de caixa colorida, com foto bonita, cheio de lata, cheio da quanta, você está em maus lençóis. Não adianta nem ter carimbo de coraçãozinho. Sabe o que eu sempre falo? É assim, a gente vive num planeta dual, certo e errado, bom e mal, dia e noite, positivo e negativo. Então, se você está buscando ter um equilíbrio no seu corpo e pensa assim: positividade sempre, não vai funcionar. Não vai funcionar porque você tem que ter uma carga negativa. Então, a exceção da regra é o seguinte: a única carga negativa que você permite no seu corpo chama-se elétrons. Os elétrons que vêm dos alimentos, vêm do grounding, vêm do aterramento. Esse a gente precisa para poder dar esse balanço. Esses alimentos que eu falei, que são alimentos in natura, eles são ricos em elétrons. Ricos em elétrons. Ponto. Rico em elétrons. O que elétron é? Energia. Imaginar que você queira, você está na tua casa, você quer construir um muro. O que eu preciso para construir um muro de casa? Eu vou construir um muro, eu vou trazer. Peço para trazer tijolo, pedra, cimento, água. Coloco lá no meu quintal, no dia seguinte eu acordo de manhã, olho para fazer, por que o muro não está pronto? Faltou alguém para botar a mão na massa, literalmente. Faltou alguém entregando energia. Então, quando você olha no rótulo do mercado, você olha aquela caixa cheia de rótulo escrito, tem isso, tem aquilo, o que é aquilo ali? Tijolo. Aquilo é tijolo, cheio de vitamina, é tijolo. Se tua alimentação, aqui é bloco de construção, é tijolo. Se eu não tiver elétron, se eu não tiver energia, meu muro não vai crescer, minhas células não vão se um corpo, por isso que eu falo, uma alimentação pobre em energia é uma alimentação que te leva a um estilo de vida inflamatório, que vai levar a um desequilíbrio, que vai levar a uma disfunção mais cedo ou mais tarde. Porque, como células, a moeda de troca do nosso corpo são células. O nosso cartão de crédito, o que você faz hoje, que você está comendo errado hoje, vai trazer uma repercussão para você, só que é igual o cartão de crédito. Você acha que não está pagando, mas a fatura vai chegar. E a nossa moeda de troca são células. Cuidado com a alimentação, com o estilo de vida que você tem, porque você está pagando com células. Só que muitas vezes não vem na hora. Na maior parte das vezes não vem na hora. Vem a fatura mais à frente. E às vezes e não tem crédito rotativo no nosso banco celular. Vamos falar do teu projeto sobre alimentação que você tem com a Dani. Aliás, um beijo maravilhoso para você, minha amiga querida. Você mora nos nossos corações, a nossa família. Fala, porque como todo mundo já sabe da importância da alimentação, fala um pouquinho do seu projeto de alimentação junto com a Dani, de cozinha saudável. Nós temos um Inclusive não tá no projeto. nosso desculpa, não tá no arroba, porque o seu arroba, Carlos Braghini, é outro arroba, certo? Ou É tá o meu no pessoal. Não, tá. existe um projeto que eu desenvolvo junto com a Daniela Nunes, que é minha mulher, que é uma quiropraxista, terapeuta sistêmica. Um dia ela vem aqui Sim, falar com você, com certeza. obviamente. Já coloquei você, amor. Nós não combinamos, mas... Mas já tá, como eu não tenho dúvida. Ainda E, mais depois da última, quando a gente passou o final do ano lá em Jurerê, e aí a gente teve uma experiência maravilhosa, eu e ela, né, então eu que devo mais ainda a honra. sim, o trabalho do projeto Saúde na Cozinha que nós desenvolvemos foi exatamente isso. Eu escrevi um livro em 2008 que chama-se Ecologia Celular, o papel da alimentação da alimentação e do estilo de vida no envelhecimento e na longevidade. Depois eu vou colocar, a Charlie vai colocar o link para vocês. Uhum. E aí,
o livro, quando ele foi escrito, a Daniela chegou num determinado momento e falou assim: tá, as pessoas elas estão perdidas. É um curso de sobrevivência na selva. Quer dizer, eu não posso ir para a selva sem ter um curso de sobrevivência. Eu tenho que ter um guia de como é que eu vou para a selva, eu preciso ter um background. Então, a ideia é de dizer como é que eu vou ensinar as pessoas, então, a viver dessa nova maneira, né? Se alimentar dessa nova maneira. Nós estamos falando de 2008, 2009, então nós estamos falando de quase 20 anos atrás. Hoje, eu tenho programas como esse, eu tenho programas, revistas, muita gente falando. Naquela época eu falava de coisas estranhas, eu falava de ômega 3, eu falava de vitamina D, eu falava de... Era estranhíssimo. Hoje em dia, Sim. todo mundo fala sobre isso. Bom, quando o livro, então, entrou como um guia para ajudar as pessoas a se reorganizarem, a reorganizar a sua vida. E, obviamente, que esse projeto do livro se transformou num projeto Saúde na Cozinha, que nós fazíamos isso presencialmente em alguns lugares, lugares onde a gente convivia, e hoje eu tenho um curso na internet. Existe um curso que nós desenvolvemos, que é o Projeto Saúde na Cozinha, que se você quer conhecer, a gente vai colocar o link dele na tela e vai ter preço especial para você que está vindo para cá. É só você... vai ter um link específico que você vai ter um preço especial para conhecer um pouco desse nosso projeto, que é ensinar a alimentação através de uma ótica ancestral. O que a gente chama de ótica ancestral? A gente pegar como as populações longevas no mundo, como minha avó comia. Por que é que minha avó comia desse jeito? Por que é que no mundo inteiro as pessoas preparam os alimentos desse jeito ou daquele? E o que a bioquímica nutricional hoje traz de resposta? Como ela explica aquilo que os antigos faziam e que nós deixamos de fazer, ou por comodidade, ou porque ninguém nunca mais nos ensinou, ou por qualquer outro motivo. Então, esse resgate Então, você não vai aprender sobre uma medicina ou uma alimentação sem glúten ou sem lactose. Não, é uma alimentação como os antigos faziam, como eles preparavam, que tipo de alimento, por que esse alimento com aquele, por que preparado desse jeito ou de outro. É isso que a gente ensina no curso, Do nesse projeto. do tipo, por que eles colocam a cúrcuma, que é o açafrão, no arroz que tem a gordura? Sim. Tipo assim, mais ou menos isso? Mais ou menos de É. tudo aí. Não vou dar spoiler. Eu acho que merece um programa só para falar sobre esse projeto, vocês 2. É. Já tá o convite feito, vocês aceitam? Então espero que vai ter esse programa em breve, viu. Doutor Carlos Braghini, para quem está nos assistindo, a gente acabou nem falando sobre o hipertiroidismo, porque existe uma diferença entre o hipo e o hiper. As disfunções vão ser as mesmas. O que vai gerar o hipertiroidismo? O hipertiroidismo é outra doença, tem outro nome de médico, que é o Tá. Graves, que então a doença de Graves, que é o hipertiroidismo, aquele clássico de antigamente o Graves, na verdade, seria você ter o excesso de produção de hormônio. Não há uma causa específica, também é uma disfunção sem uma causa específica aparente. Existem algumas questões relacionadas com permeabilidade intestinal, que isso com certeza tem no hipo, no hiper, mas a gente não sabe. E esse hipertiroidismo ele é mais complicado, porque às vezes você consegue fazer o bloqueio medicamentoso desse excesso de funcionamento da tireoide. Muitas vezes, se você não adianta, você precisa fazer uma ablação ou usar um iodo radioativo para queimar a tireoide ou uma parte do tecido tiroidiano para diminuir um pouco a expressão, e às vezes tem que fazer a retirada da glândula. Então, o hipertiroidismo, felizmente, é mais raro de acontecer, mas ele é mais difícil de ser controlado. O hipotireoidismo é muito mais comum e muitas vezes funcional. O hiper já precisa de um tratamento, por isso que a gente acabou não falando tanto do hiper. Mas a sua prática clínica, você acaba tratando todos os casos? Sim, sim, isso é comum. Poder ser num consultório clínico, obviamente que quem é endocrinologista vê isso muito melhor. Como eu sou um clínico, em geral, eu vejo também, mas a minha avaliação sempre é uma avaliação funcional. É, Eu quero porque saber como a pessoa funciona, como ela está funcionando e eu quero colocar ela funcionando melhor. Esse é o meu porque a objetivo. questão é o seguinte, não é tratar a disfunção, perdão, não é tratar a disfunção da tireoide, mas é por que ela virou disfuncional. Eu não trato a tireoide, eu trato da pessoa cuja tireoide não está funcionando adequadamente. Ponto.
mensagem final para quem tem qualquer disfunção tiroidiana. Uma gota de esperança. Não desista, a culpa não é sua. Você simplesmente não encontrou o profissional adequado para lidar com o teu processo. É só isso. Então, não desista. Não acredite que o problema é seu, como se você está fazendo algo de errado. É uma disfunção do profissional que te atende. Não importa, pode ser médico, nutricionista, seja lá o que for. Você precisa procurar alguém que ouça a tua queixa, que entenda o que você está passando. Eu acho que essa que é a coisa. Não acredite que o problema é seu porque você está fazendo algo de errado. Não, por favor, não pense nisso. O erro é de quem está cuidando de você. Troque, procure outro profissional. Fantástico. Você gostou do programa? Já escreve aqui, curte, compartilha, porque cada vez que você coloca um curtir, um compartilhar, fala assim, que legal, adoro, Cicrom maravilhoso, Dr. Carlos Braghini, esse eu vou lá em Santa Catarina só para conhecer ele, a família dele. Escreve, porque isso faz com que esse vídeo consiga chegar para outras pessoas e com certeza, se você conhece alguém que precisa dessa informação, já pega e ó, bum, compartilha. Estamos sempre toda sexta-feira, às 15 horas ao vivo. Eu espero, Papai do Céu, em breve tudo dar certo para todo dia só gravar para você. Já pensou que sonho? Só vir gravar e mostrar todas essas pérolas que existem no mundo. Então, muito obrigada, doutor, pela sua participação. Para quem nos assiste, você que está sempre acompanhando o programa, minha gratidão eterna, que é você que faz a energia desse programa acontecer. Você pensa aí, eu recebo aqui, e é só assim, ó, na troquinha telepática. Grande beijo da Cicrom e a gente se vê em breve. Obrigada, doutor. Tchau. Dinheiro flui, a energia é real. Riqueza da alma, potencial vital. Cocriação divina, a mente é poder. Cicrom nos guia, vem.